O que faz um bom sistema de poder? É uma pergunta difícil de ser respondida, mas todo mundo parece saber identificar facilmente quando vê um sistema de poder bom e um que não é tão bom assim. E eu tenho certeza absoluta de que você já sabe que os Stands, o sistema de poder de Jojo, é simplesmente perfeito. Mas por quê? Número 1. A criatividade absoluta. O elemento principal que destaca os stands de outros sistemas de poder é justamente as limitações às quais ele está submetido. Por exemplo, em Avatar, os poderes dos personagens estão limitados aos elementos da natureza, então qualquer habilidade que eles possam ter não pode fugir desse campo da realidade. Em Naruto, os poderes dos personagens estão limitados ao chakra, então, de novo, o que eles são capazes de fazer não pode fugir muito disso. Mas é exatamente essa limitação que acaba sendo um tiro no pé dessas histórias. Porque quando as ideias dos roteiristas acabam, para criar novos poderes que não contradizem essas limitações, eles começam a ter que inventar novas e novas regras para esses poderes, que não haviam sido estabelecidas antes, para a história poder continuar e ter uma progressão natural. Então os personagens começam a ter poderes cada vez mais e mais escandalosos, o que era algo que os criadores claramente não tinham planejado desde o início, mas que foram forçados a inventar porque o sistema de poder que eles criaram era muito limitante. Agora, por que Jojo é diferente? Porque diferente dos outros, a criatividade não é só um elemento da criação desse sistema de poder. Aqui, a criatividade é toda a base desse sistema de poder. Os stands têm como principal fator a criatividade. Porque parando pra pensar, fica claro que os stands são poderes que literalmente não têm limite. Cada personagem tem um poder extremamente único, exceto em alguns casos, que trabalha com coisas completamente diferentes. Por isso, você pode ter poderes que controlam elementos da natureza, manipulação temporal, a sua memória e percepção da realidade, super velocidade, ou simplesmente que te dão muita porrada. Você tem essa variedade infinita de poderes e tudo isso no mesmo sistema de poder, sem contradizer nenhuma regra e sem o autor ter que ficar reinventando novas regras sobre como esses poderes funcionam. Por isso é perfeito. Por isso os stands são tão diversos e literalmente infinitos. Porque esse sistema não se baseia em uma regra que limita até onde o autor pode ir. Aqui o autor pode ir para onde ele quiser, sem ter que mudar nada sobre as regras que ele mesmo criou. E é justamente essa variedade infinita que garante que as lutas de Jojo sejam tão únicas e bizarras de um jeito tão original e autêntico, sabe? Quantas lutas de Naruto você já assistiu que se resumiam a um cara com um poder contra outro cara com outro poder, que se chocavam e causavam uma explosão cada vez maior? Tem muitas lutas de Naruto que são assim, mas quantas lutas de Jojo são literalmente iguais? São muito poucas, principalmente nas partes 5 e 6. São quantas lutas absurdas e únicas que essas partes oferecem. Isso só é possível por causa desse sistema de poder que garante essa variedade, essa diversidade infinita. Ficou bem claro porque a partir da parte 3 o Araki trocou o Ramon pelos stands, porque o Ramon claramente iria cair no mesmo limbo que o sistema de poder de Naruto, por exemplo, sempre cai. Não havia mais como desenvolver as ideias do Ramon de forma natural, então o Araki simplesmente trocou essa ideia por outra muito melhor. Eu acho que em questões criativas essa foi a melhor ideia que o Araki já teve. Número 2. A versatilidade absoluta. Outra coisa que diferencia muito os stands é o quão flexíveis as lutas com eles são. Parando pra pensar, fica claro que em casos de novo como o de Naruto, o personagem mais forte sempre vence. O Madara sempre vence todo mundo, o Naruto sempre vence todo mundo, e a Tenten sempre perde pra todo mundo. Enfim, isso não é uma coisa ruim por si só. É evidente que faz sentido os personagens mais fortes vencerem, mas isso acaba tornando as lutas um pouco mais previsíveis, sabe? Tem várias lutas de Naruto que mesmo antes de começarem eu já sabia quem ia vencer, e até mesmo como ia vencer. Mas é claro que essa previsibilidade não é tão frequente em Jojo, porque aqui a escala de poder não se baseia puramente em quem soca mais forte. É claro que no caso do Jotaro você já espera que ele vença toda a luta, exceto por aquela vezinha, mas pensa naquele maldito stand do Chip Trick. Como alguém iria derrotar ele? Ele é um stand cujo poder é literalmente ficar preso nas suas costas, enchendo o seu saco até você morrer, e é impossível tirar ele das suas costas de qualquer maneira. Então Jojo tem um sistema de
poder tão genial que um stand parasita com um poder bosta desse simplesmente consegue derrotar qualquer usuário de stand que já existiu. A única forma de derrotar ele é com o beco amaldiçoado com aquelas mãos que te levam pra ver o show da Luísa Sonza. Fora isso, nem o Dio, nem o Jotaro, nem o Put com o Made in Heaven, nem o usuário de stand mais poderoso que já viveu conseguiria derrotar o Chip Trick. Ou o próprio Yoshikage Kira, o vilão principal da parte 4. Vamos ser sinceros, de todos os vilões, ele provavelmente é o mais fraco de todos, com exceção talvez do Dio da parte 1, sei lá. Mas o Bites the Dust, o poder que ele consegue no final da parte 4, é extremamente circunstancial e perfeito para a situação em que ele tava. Em qualquer outra situação, ele provavelmente seria fraquíssimo e qualquer personagem conseguiria derrotar ele sem nenhuma ajuda. Mas esse sistema de poder é feito de forma tão perfeita, tão trabalhada, que um personagem que não é poderoso como o Kira consegue se tornar muito poderoso, porque o poder dele é extremamente apelão e inderrotável naquela situação específica que ele tá. Isso é um conceito muito genial, o tanto que personagens fracos se tornam poderosos porque o sistema de poder faz uma ginástica mental ali pra permitir que isso aconteça. É muito bom, velho. Ou o Heaven's Door, o stand do Rohan, que consegue descobrir tudo sobre o oponente dele em luta e também escrever comandos no DNA dele pra que ele tenha que obedecer e não possa desobedecer de jeito nenhum, e que é um stand que não tem nenhuma força física, tipo, ele não consegue lutar de fato, mas parando pra pensar, ele provavelmente é o stand mais poderoso de todos, já que basta ele te dar o comando e você não consegue fazer nada contra a vontade dele, tá ligado? Rohan poderia literalmente dominar o mundo se ele quisesse, era só ele ir no Joe Biden e escrever o comando nele e ele iria controlar todo do mundo, tá ligado? Esses são os meus tipos de stands favoritos, os tipos que não são tipo Gold Experience Requiem, que só derrotam tudo instantaneamente, ou o Star Platinum, que só dá porrada. Eu gosto desses poderes esquisitos e que precisam de muita criatividade pra serem criados, tá ligado? Porque são poderes patéticos, são poderes ridículos e que seriam muito fracos em qualquer outra história sobre a mão de qualquer outro autor, mas o Araki consegue colocar eles na história de forma que eles conseguem, mesmo sendo fracos, serem poderosos, tá ligado? Por causa da situação em que eles estão e por causa da forma que o sistema de poder lida com a posição deles nas batalhas e nas situações e tudo mais. É tudo muito bem pensado, é tudo muito perfeito e você não encontra isso em nenhuma outra obra. E também as formas com que a Jolyne, por exemplo, consegue derrotar seus inimigos. A luta dela com o Simon, aquele poder que o Simon tem de inverter de dentro pra fora qualquer coisa que ele acerta um soco. Mano, dá pra você saber exatamente que desde que o Araki teve a ideia desse poder pro Simon, ele já sabia exatamente como a Jolyne ia fazer pra refutar ele. Criando a fita de Morbius, aquele filme bom pra cacete, que é como se fosse um sólido que só tem um lado e portanto não consegue ser invertido de dentro pra fora, o que faz com que os socos do Simon não tenham efeito nela. Cara, olha que coisa genial, olha que foda como a forma como a Jolyne encontrou uma maneira pra contornar esse poder. Ela não fez isso socando mais forte ou usando um poder mais forte, um raio mais forte. Ela usou o cérebro dela, tá ligado? Pra criar uma fita de Morbius. Em qual outro anime você encontra uma cena dessa, meu Deus do céu? Não existe. É só Jojo que consegue criar uma situação assim. São só os stands. São só os stands que são um sistema de poder perfeito.